Boa noite a todos, todas, encarnados, desencarnados. Que Jesus possa estar conosco nessa noite, trazendo muita paz, tudo aquilo que nós viemos buscar. Hoje nós vamos fazer um estudo do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse capítulo, ele tem 8 itens, nos quais Kardec trata da nossa relação com os bens materiais e a implicação dessa relação para a nossa vida espiritual. Que diferença faz para a nossa vida espiritual? E ele começa aqui pegando o tópico de Lucas, dizendo que ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Isso está em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Seria interessante de início nós definirmos o que seria servir a Deus e o que seria servir a Mamon, né? O contexto em que Jesus disse essas palavras é lá naquele contexto da época que ele viveu, onde servir representava uma relação de obediência extrema. O regime trabalhista era de servidão naquela época, né? Então, o servo, ele tinha total obrigação de atender às necessidades, às ordens, aos desígnios do seu senhor. E o entendimento de servir a Mamon, Mamon significava o Deus referente às coisas materiais, ao dinheiro mesmo, aos bens materiais. Então, servir a Mamon significa estar a serviço da busca das coisas materiais. Esse significado se mantém até hoje, né? Mamon representa os bens materiais, tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. E servir a Deus significa um cuidado com a nossa vida espiritual, porquanto há no homem 2 naturezas, uma natureza, diz Kardec, né? Uma natureza animal, que nos dá necessidades materiais, e uma natureza espiritual, que nos aproxima à imagem e semelhança de Deus. Essa natureza animal do homem, ela foi se sofisticando a tal ponto que, diferentemente dos animais que naturalmente eles estão ali à busca das suas necessidades imediatas, o homem criou pseudo-necessidades. Nós fomos sofisticando e criando novas e novas necessidades. Haja vista quando a gente vai no supermercado, só na seção de higiene, às vezes a gente pega 10 itens, não é? E se nós formos olhar, os índios que estão lá numa posição mais primitiva, a higiene deles é entrar ali dentro do córrego e tomar um banho. E nós fomos criando necessidades, pseudo-necessidades, e já pegando demais, querendo acumular, tanto que Jesus já advertia naquela época para acumularmos tesouros nos céus, aqueles tesouros que a traça não consome, a ferrugem não consome, os ladrões não roubam. Então, em várias passagens, Jesus se ocupa de falar para a gente tomar cuidado com essa ilusão das coisas materiais. E servir a Deus seria então cuidar da nossa natureza espiritual, do verdadeiro propósito de estarmos aqui.
que é o propósito da nossa evolução. Nós vamos ver muitos exemplos de pessoas que se dedicaram a sua vida a servir a Deus. Pegamos o exemplo de Francisco de Assis, que era de uma família muito rica, mas quando ele resolveu servir a Deus, ele deixou tudo, até a própria roupa do corpo, e seguiu e dedicou a sua vida. Vamos ver o caso da Madre Teresa também, que se ocupou de servir a Deus. Servir a Deus é servir ao próximo, né? Chico Xavier, em dado momento da sua vida também, ele se ocupa de servir a Deus. Mas será que é totalmente incompatível? Será que as duas coisas não podem simultaneamente ocorrer? Porque ele fala aqui que as dois senhores, ou nós vamos, como ele diz aqui, se prender a um e desprezar o outro, né? Então, para ficar mais claro isso, nós vamos a uma outra passagem em que aproximou-se de Jesus um jovem, ou seja, um mancebo, né? E disse a Jesus: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? E Jesus, percebendo que aquele jovem já chegou com a lisonja para cima dele, né? Chamando de bom, ele diz: por que me chamas bom? Bom é somente Deus. E aí ele responde, né? Se queres entrar na vida, aliás, esse jovem perguntou, né? Que bem devo fazer para entrar na vida eterna, adquirir a vida eterna? E Jesus disse: se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E o jovem pergunta: mas que mandamentos? E Jesus discorre sobre alguns daqueles mandamentos, né, da lei mosaica. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra a teu pai e tua mãe, ama ao próximo como a ti mesmo. Mas o jovem diz a ele: mas eu tenho guardado todos esses mandamentos desde que entrei na mocidade, o que ainda me falta? Olha que interessante, aquele jovem, quando pergunta a Jesus, ele pergunta pela vida eterna, porque a vida material ele já tinha ganho. A vida material ele era rico, não faltava nada, mas havia um vazio em seu peito, ele não estava satisfeito, ele queria algo mais, e ele sabia que Jesus teria essa resposta, e aborda Jesus. Mas Jesus, é interessante que quando Jesus responde a ele, Jesus não fala de vida eterna, ele fala a vida. Se queres entrar na vida, porque Jesus já considerava que a vida é uma só, é a vida espiritual. Ele nem fez a distinção da vida material e da vida eterna, né? E o jovem dizendo para ele que já guardava aqueles mandamentos, Jesus então diz a ele: se queres ser perfeito, vá, venda tudo que tem, dê aos pobres, depois me segue. É aí que é o balde de água fria, né? Aí que é o balde de água fria, porque há essa narrativa que o moço, né, depois vem e me segue, diz Jesus. Mas o que acontece? Ouvindo essas palavras, o moço se foi tristonho, porque possuía grandes haveres. E Jesus disse então aos seus discípulos: ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Isso está em Mateus 19, versículos 16 a 24, Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 25, e Marcos, capítulo 10, 17 a 25.
Observemos que Jesus não disse que era impossível o rico ganhar o reino dos céus. Ele falou que era muito difícil, que era mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha. E aí vários historiadores, existem duas interpretações para essa figura aí. Uma delas é que camelo significava também uma corda feita do fio do camelo que se usava para costurar. Passar na agulha era difícil, porque era um fio grosso. Mas uma outra explicação que eu acho mais plausível é que na cidade de Jerusalém, era uma cidade cercada por muralhas, e havia umas pequenas entradas assim, chamadas agulha. Era o suficiente para passar um homem, porque ali ficava um soldado que poderia atirar uma flecha, proteger a cidade. E embaixo tinha, ela vinha assim, embaixo abria um pouco a abertura. Então, para passar um camelo seria muito difícil, teria que fazer o camelo agachar e ir rastejando, daria muito trabalho. Eu fico mais com essa alternativa, por causa da cultura. Alguns historiadores afirmam que se referia mais a essa questão da agulha da entrada nas muralhas, aquelas passagens, né, que chamava realmente agulha. Mas o mais importante é essa dificuldade, né? E por que será que é tão difícil para os ricos ganhar essa vida eterna, essa salvação? Ora, nós entendemos por salvação, nós espíritas, né? O entendimento da época era aquela separação, ir para o céu, uma vida que você não precisaria, que você ficaria junto de Deus, um céu de beatitudes. E a figura do inferno, da perdição, era aquela figura, né? Aonde as pessoas arderiam no fogo, nas chamas ali, os pecadores. Mas o mais interessante é que, como as palavras de Jesus, elas têm vida eterna, e mesmo hoje com a interpretação espírita de salvação, que nada é mais do que evolução, ser salvo então para nós é ser salvo do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da cupidez, desses vícios que nos mantêm imantados à terra, nesse ciclo de encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, e lentamente ir progredindo. Ser salvo, então, seria salvação sinônimo de evolução para nós. E por que é difícil o rico evoluir? Aí nós vamos ver numa outra lição, que está nesse mesmo capítulo, né? Fala a prova da riqueza e a prova da pobreza, né? Todas duas são difíceis, mas os espíritos são unânimes em afirmar que a prova da riqueza é mais difícil, porque há muitas facilidades quando a gente tem os bens materiais, e a gente fica meio que embriagado, né? A nossa natureza animal fala mais alto, porque o dinheiro, ele propicia essas oportunidades de satisfazer essas paixões, aos desejos, e aí nós ficamos meio que anestesiados. Veja o que aconteceu com o jovem rico. Quando ele pensou, nossa, mas então eu tenho que me livrar de todos os meus bens, ele desistiu, voltou tristonho. Não dava para ele seguir Jesus e servir a Deus naquele momento. Imagina que Jesus, junto aos discípulos, ele lá falou: olha, amanhã nós vamos fazer uma viagem, vamos passar uns 2 meses lá para aquelas bandas lá na Cesareia de Filipe, vamos pregar lá. E aí o jovem falou: ó Senhor, eu não vou poder ir dessa vez não, porque na semana que vem começa a colheita do trigo e eu tenho que estar lá cuidando.
não dá certo, né? Não dá para servir então. Ou ele diria, não, a semana que vem eu tenho que começar a tosquiar as ovelhas, são muitas, eu tenho que fiscalizar o trabalho dos servos, eu não posso seguir. Então, totalmente incompatível, está aí incompatibilidade. Não que ser rico nos impeça de evoluir, porque a riqueza, a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos e também no Evangelho, ela tem a sua finalidade para fomentar o progresso. Ela tem a finalidade de os grandes empreendimentos produzirem as grandes transformações sociais e do mundo da produção para trazer melhores condições para a vida humana. Então é necessário que a riqueza se acumule, mas é difícil demais administrar. E lá no, acho que é o último item desse capítulo, não, o antepenúltimo ele vai falar do emprego da riqueza. Qual o emprego da riqueza é mais adequado para que nós possamos evoluir e fazer o mundo evoluir também. Depois ele fala do desprendimento dos bens terrenos, essa importância, ou seja, o problema não é ser rico, é ser escravo dessa riqueza. O problema não é possuir, é ser possuído, esse é o grande problema, né? E no último ele vai falar da transmissão da riqueza, mostrando que a riqueza não nos pertence. A gente chega, ela está aqui, a gente desencarna, ela fica. E aí, aonde está o seu tesouro, está o seu coração. A gente vê muitos espíritos sofrendo por esse apego aos bens terrenos. Então, tem o desprendimento dos bens terrenos. Ou seja, esse capítulo, ele vai num crescendo, trabalhando essa nossa relação com as coisas materiais, no sentido de que não nos tornemos escravos, mas senhores dos bens materiais, de que possamos dominá-los e não sermos dominados pelos bens materiais. E Kardec é tão, quer dizer, ele era pedagogo, né? Ele sabia organizar. No primeiro ele coloca que não se pode servir a Deus e a Mamon, depois ele traz o exemplo do jovem rico, que materializa essa incompatibilidade aí, né? Porque no sentido de servir, aqui significa dedicação exclusiva, aquele jovem não teria condição, e um grande empresário, ele não vai poder ao mesmo tempo administrar todas as suas empresas e querer levar uma vida mística, sair por aí pregando, né? Ter uma vida sacerdotal, não dá certo. Mas ele tem que entender que ele pode também, na boa administração, produzir grandes transformações, crescer espiritualmente, trabalhar o desapego e fazer muita caridade. E mais do que caridade, ele levar o desenvolvimento, porque é tão bom quando a justiça social chega antes da caridade, né? A caridade é um recurso paliativo, ele é um recurso para remediar as desigualdades sociais. Queira Deus que um dia não haja tanta necessidade de prática dessa caridade material, que apenas a caridade moral seja necessária. E no próximo item, ele vem falar para nos preservarmos da avareza, dizendo assim: então, no meio da turba, um homem lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. E Jesus respondeu a ele: ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: tende cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que possua,
Olha que coisa, seja qual for a nossa condição socioeconômica, a nossa vida não depende disso. Ricos morrem. Quantos milionários morreram de Covid e tiveram os melhores tratamentos? E quantos pobres sobreviveram? É evidente que o dinheiro pode pagar excelentes tratamentos, mas não são uma garantia nem de saúde e nem de sobrevivência. E Jesus adverte tomar cuidado com a avareza. O que é a avareza, né? Avareza é aquela coisa, é isso aqui, ó, esse símbolo aqui, né? É o pão duro, a mão fechada. É aquela pessoa que tem dó de gastar, às vezes até para a sua própria manutenção. Pessoa que passa vontade de comer uma coisa gostosa, pode pagar e fica com dó, fica guardando dinheiro. Vocês lembram daquele personagem Nonô Correia, que tinha uma novela, que ele era avarento? Ele fazia, uma vez por semana ele falava com a família, hoje é dieta líquida, ninguém vai comer coisa sólida aqui. E ele trancava a geladeira, trancava os armários, e ele andava maltrapilho, acumulando dinheiro para não comprar uma roupa. Então, os avarentos, às vezes eles ficam com os dentes estragados, eles ficam doentes, e não têm coragem de gastar com saúde. E Jesus adverte, tome cuidado com a avareza, né? Porque, veja bem, disse-lhe a seguir essa parábola: havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha em pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo que vou colher. Aí aquele homem pensou e disse: aqui está o que farei, demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma: ó minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos, repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és, esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? Então nós às vezes vivemos acumulando bens desnecessários, supérfluos, é a conta bancária, os utensílios, os artefatos, e a gente guarda aquilo, às vezes no apego, né? E a gente não sabe que a qualquer momento podemos ser chamados como esse homem insensato. E para que vai servir isso depois, né? Poucos dias eu vi uma crônica falando que essas pessoas apegadas, era mais ou menos assim: aquele sujeito apegado àquela tralha de pesca, né? E não deixa ninguém pôr a mão naquela coisa ali, e depois que ele morre, a família pega aquilo, põe lá na rua para alguém pegar, né? Ou imagina eu apegado com o meu violão, com os meus instrumentos, aí eu desencarno, aquilo vai ser doado para alguém aí, a pessoa apegada com aquele... Eu vi o caso de uma senhora que tinha 150 pares de calçados. Ora, não dá para ela calçar aquilo tudo, né? E aí imagina, ela desencarna, a família vai ter que doar aquilo ali, ou fazer um bazar, vender a preço de custo, né? E como é que fica o apego dessa pessoa no plano espiritual, né? Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então, essas coisas a gente tem que ir acostumando desde já, né? A nos preparar para a verdadeira vida, a vida futura, né? Tem uma lição aqui que fala sobre isso. Porque essas coisas materiais todas vão ficar aqui, elas são importantíssimas enquanto a gente está aqui, precisamos dela.
mas essa importância não pode ser maior do que o chamado valor de uso, né? Porque imagina, esse objeto aqui, ó, é um copo, né? Esse copo aqui tem um chamado valor de uso, que é para que ele serve? Ele serve para a gente tomar água, tomar um leite, uma bebida, né? Mas uma cuia de coco faz esse papel também. Existe esse copo de vidro, existe um de prata, existe um de ouro, existe um de alumínio, existe a cuia de coco, pode ser feito um copo de bambu, tem aquele copo que vem com requeijão, a gente pode reaproveitar e beber água. Esse é o valor de uso, é o mesmo para todos os copos. Já o valor de troca é o valor da mercadoria. Essa é a invenção do capitalismo. Criou o valor de troca, né? Em que, às vezes, o copo de bambu ele vale como um artesanato. Esse aqui, como produz em massa, ele vai valer aí talvez R$5. O de alumínio vai valer uns 15, um de ouro vai valer aí talvez milhares, né, de reais, a gente não sabe, mas todos têm a mesma utilidade, né? Então, o nosso apego, ele é desnecessário, e a importância que nós devemos atribuir aos artefatos, aos bens materiais, não pode ser outra senão o seu valor de uso. Para que serve isso? Né? Isso serve, esse copo serve para beber água, né? O nosso carro serve para nos transportar. E aí um carro de 50 mil, ele transporta igualzinho a uma Ferrari aí de 1 milhão. Mesma coisa, não vai fazer muita diferença. E ninguém precisa mais, às vezes, do que um carro. Tem pessoa que coleciona, né? Uma coleção ali de carros. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. A doutrina vem nos dizer, a doutrina espírita, que não é essa incompatibilidade, ela está no nosso foco. Por isso que esse verbo servir tem esse significado de dedicação total, né? Não são os bens materiais que vão nos impedir a marcha evolutiva, é a nossa postura diante deles. É a maneira que nós damos o significado para esses bens materiais. E a gente tem a doutrina espírita que nos aponta a maneira correta de lidar com esse pouco que a gente tem e com as muitas oportunidades de nos transformarmos moralmente, nos transformarmos espiritualmente. Então nós somos privilegiados. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre nos nossos propósitos mais sinceros de trabalhar essa melhoria, esse desapego dos bens materiais e cada vez nos dedicarmos um pouco mais à nossa realidade espiritual ao servir a Deus, que nada mais é do que servir ao próximo, servir ao bem. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.